Gente, a gente vai conversar hoje sobre imagem. Começou quando eu assisti um comercial e descobri o que eu queria fazer da vida. Era assim, era uma cena que eu via dois cubos de gelo dentro de um copo, e aí de repente um líquido verde fluorescente, a coisa mais linda, impactante assim, ó, e uma musiquinha. Era incrível. Aí quando abri a cena dizia assim, óleo de fígado de bacalhau. Olha isso, gente. Beba o que você achar gostoso, porque a televisão pode fazer qualquer coisa parecer uma delícia. E dizia, a imagem não é nada, sede é tudo, obedeça a sua sede. Como que imagem não é nada? Eu estava apaixonado, gente, eu queria porque queria tomar esse negócio aí, ó. Toda vez que passava na televisão eu parava para assistir porque era lindo. Não podia não ser nada. Aí eu encontrei a primeira coisa assim, ó. O que é imagem? Foi a minha primeira descoberta, porque se imagem não é nada, o que eu estou vendo não vale de nada, estão me enganando. E quando me enganam, eu não sei, eu não gosto de ser enganado. Eu comecei a estudar a imagem porque eu descobri que era muito diferente. A imagem da identidade. A imagem é aquilo que a gente quer que os outros percebam da gente, enquanto a identidade é aquilo que a gente é, de fato. E eu olhava e dizia, rapaz, se um líquido tão bonito daquele deve ser tão ruim, porque é óleo de fígado de bacalhau. Quantas vezes eu não fui feito de besta aí, pela televisão, por um serviço que eu achava que era bom e que não era. Porque o que ele me mostrava não era o que era de fato. E aí quando eu entrei na faculdade fui estudar relações públicas, porque queria estudar mais sobre a imagem institucional, o que as empresas pareciam, como funcionava isso. E aí eu descobri que grande parte disso era responsável pela imagem. A imagem das empresas tinha uma influência direta da sua identidade, da identidade empresarial. O que era a identidade empresarial? A identidade empresarial era tudo aquilo que a empresa fazia para se apresentar aos seus públicos, sejam eles internos, externos, colaboradores. Não importava para quem ela estava se comunicando, mas o como ela estava sendo percebida. Era um conjunto de ações. E eu achava o máximo, porque esse conjunto de ações resolvia grande parte dos valores. E na faculdade a gente aprendia que para montar uma empresa, antes de tudo, você precisava definir muito bem quais eram as missões, as visões e os valores de cada um dos seus negócios. A missão era por que a empresa tinha existido, qual a razão da existência da empresa. A visão é onde ela gostaria de chegar, como ela gostaria de se posicionar. E os valores eram a soma complicada. Os valores eram a soma da identidade, mais a missão, mais os valores, porque tinha que ser colocado em prática. Não adiantava... era muito bonito no livro, assim, ó. No livro dizia que missão tinha que ser assim, visão tinha que ser assim, os valores são esses. E eu chegava na empresa e aquilo não se praticava. E eu descobri que os valores só passavam a ser verdades quando a gente praticava ele. E para praticar esses valores, a gente precisava entender que a imagem era diferente da identidade. Porque uma coisa era o que eu via, outra coisa era o que eu era, como eu era percebido. E aí eu descobri a questão da percepção. Porque uma coisa é real e a outra coisa é o que se percebe daquela coisa. Quando eu mostro uma foto para vocês, quando eu mostro uma imagem, é a minha impressão sobre aquela imagem. Quando eu decidi fazer fotografia da vida, era uma escolha de relações públicas, uma pessoa que estudou para fazer imagens de empresas, de pessoas, escolhendo uma mídia, ou seja, um meio, para colocar em forma ilustrativa o que pensava sobre uma coisa. E eu descobri que a gente podia enganar a realidade, e a fotografia tinha esse poder. O mais legal era que a realidade, na maioria dos casos, era sempre diferente sob a percepção da pessoa quanto a ela mesma. Então, a imagem que ela tinha sobre si mesma normalmente nunca era o que acontecia. Um bom exemplo que eu posso dizer, uma vez que fui para
para um restaurante de praia. E aí eu cheguei lá e fui reclamar com o gerente porque tinha dado tudo errado. Eu estava recebendo um casal de amigos de Brasília, com outro casal de amigos daqui de Fortaleza, e a gente foi para a barraca e de repente nesse dia não chegou cerveja, não chegou comida, não chegou batata frita, não tinha lugar para sentar, estava tudo ruim. Eu cheguei para o gerente e falei assim: amigo, tem alguma coisa errada, por que não chegou isso, não chegou aquilo? E ele me disse: isso nunca aconteceu aqui. Eu acabei de dizer que tinha acontecido tudo isso e ele disse para mim que nunca tinha acontecido aquilo ali. Ou seja, ele não estava se vendo. Ele não queria enxergar a realidade. Ele preferia continuar acreditando que estava tudo bem. Eu só cheguei para ele e disse: então tá bom, se isso nunca aconteceu aqui, significa que eu te contar que acabou de acontecer não entra na sua listinha. De fato, nunca vai mudar a sua realidade se você não perceber ela da forma correta. E uma coisa que eu descobri é que as pessoas se percebem sempre pior do que realmente são. Porque ela olha e encontra todos os defeitos. Gente, quando a gente tira uma selfie assim, ó, quantas precisa tirar para sair a foto boa? Hein? Vai de primeira assim, não, faz a segunda, a terceira, sempre encontra um defeitinho. Aí que tá, a gente tem que aprender a ficar satisfeito com o que é, porque se a realidade não lhe agrada, o problema é que o ser humano é meio pessimista. A gente, quando aprende a se aceitar como é, se achar bonito, a gente vai no nosso potencial. Muda a perspectiva. Não é o que eu sou, mas é o quanto eu posso ser melhor sendo quem eu sou. E aí o negócio fica diferente. Quando a gente atende uma empresa hoje, lá no estúdio, não importa o tamanho dela. Isso é o que menos importa para a gente. E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é uma autocrítica. Quem produziu esse vídeo foi a Dove e é uma campanha. É a campanha da Real Beleza. Eu queria que vocês acompanhassem. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. Mm-hmm. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. O que custa perder um tempo e se olhar no espelho e tentar buscar o melhor das... Sempre. A gente procura sempre o defeito.
E no nosso trabalho, é que com a fotografia a gente pode escolher o melhor ângulo. Com a fotografia a gente pode escolher o melhor jeito, a melhor luz. Com a fotografia a gente não tem que escolher o pior lado das coisas. O nosso cliente ele quer ser visto pelo melhor lado. Isso tudo está aqui, para que vocês percebam que o que importa é a percepção quanto às coisas. Tá? Então, a diferença de olhar o mundo e ver o mundo em fotografias é a percepção que a gente passa a ter sobre as coisas. E ser relações públicas e escolher a fotografia como ferramenta de trabalho trouxe para a gente uma possibilidade de perceber todas as coisas de outras formas. E quando a gente escolher a fotografia comercial, uma fotografia institucional que gera valor à empresa, que gera valor a uma instituição, um profissional autônomo, um serviço, a gente se coloca no nosso lugar, sabendo que somos uma pequena empresa, e aí temos muito para crescer ainda, se Deus quiser, mas queremos ser vistas como grandes. E eu coloco para cada um de vocês que pensa em ter um negócio, um questionamento sobre o posicionamento da imagem da sua própria empresa, porque é muito mais fácil olhar para fora do que olhar para dentro. Quando a gente quer agregar valor à empresa da gente, à marca da gente, aos produtos e serviços, por meio da fotografia, a gente precisa conseguir olhar para dentro. E é importante a gente saber que eu preciso me parecer com o que eu quero dizer para ser percebido desse jeito. Ou seja, não adianta eu ter lá missão, visão e valores bem definidos se eu não praticar nada disso. Se eu pratico isso e aí eu me pareço com o que eu gostaria que os outros percebessem, aí eu já consigo chegar mais perto. E eu coloco um questionamento para vocês: como se parece a empresa de vocês? O negócio, o produto, o serviço, para vocês, que imagem que vocês têm na cabeça? Porque é meio engraçado, a gente às vezes chega para negociar com o cliente e apresenta uma proposta. E o cliente olha e acha estranho. Ele acha, não sei, às vezes caro, às vezes ele acha que não dá tanto trabalho assim. Quantas vezes já aconteceu isso? De você passar uma proposta e o rapaz diz: não, amigo, não dá tanto trabalho assim não, é só uma foto. Eu só preciso de um retrato, amigo. Eu digo: tudo bem, mas do que é? Não, é de mim. Eu falei: cabelo, maquiagem, produção de moda, luz, retoque, para cuidar de você, para garantir que você possa sair na capa de uma revista do jeito certo. Então, eu não posso simplesmente não parecer para o meu cliente que eu faço tudo aquilo para agregar o valor do meu serviço. E a gente entra num questionamento assim, o teu cliente dá o valor e você sabe a diferença entre o preço e o valor do seu serviço? É um pouquinho diferente, né? O preço e o valor. O nosso cliente, às vezes, ele fica meio perdido quando a gente tenta fechar um negócio, apresentar uma proposta. A gente trabalha com serviço. Para a gente é mais fácil agregar valor num serviço do que num produto. O produto, ele se repete. O produto você pode comprar de mais de um fornecedor. Um serviço não. Os nossos diferenciais, eles passam a ser no atendimento, nos prazos que a gente se propõe, no profissionalismo, em planejar antes, em tentar fazer mais rápido para poder cobrar mais barato. Eu consigo definir para o meu cliente antes um bocado de valores que eu faço ele perceber. E no serviço de vocês, como é essa negociação com o cliente? Eu tenho um outro caso para a gente ver aí, que eu acho que se repete muito no mercado que a gente atua hoje. Quando a gente passa uma proposta, vejam se nunca aconteceu isso com vocês. É um negócio que eu te digo. A medida que deu aí, amigão? Deu R$75. Tem conta comigo. Não, deixa eu levar essa, cara. Aí é tudo de aí, Lucas. Quanto é que deu? Deu R$75. Tá, e pra mim deu quanto? Sai 75. Não, fechou vintão aqui, ó. Vintão aqui, ó. Vintão fechou pra você. Não, não foi vintão, relaxa. Não. Pega aqui 20 logo. Não precisa não, Lucas. Não, calma, daqui já tá fluindo. Não, só, eu vou cobrar só o que deu aqui. Acho que a gente pode chegar num número melhor que esse aí, hein? Pode não? Não, pode não. Vai pagar 75 mesmo. Entendi. Se joga pra cima, eu jogo pra baixo. Vamos fechar 35? Eu vou cobrar só o que tá aqui, senhor, como eu expliquei, né? Vamos fazer o seguinte? 40.
minha mãe tá com um problema aí, tá com uma virose aí. Quarentinha. É porque não é questão de negociação, não. Eu tô vindo aqui só pra cobrar o que tá na conta. É o seguinte, ó, 45 eu saio feliz, tu sai feliz, todo mundo sai feliz aqui, 45. Mas aí que tá, será que eu saio feliz daqui se continuar assim? Porque eu moro longe pra caramba, tem mesa pra caramba pra atender ainda. Eu acho que se quitar os 75, aí eu saio contente, eu vou até pular. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pagar a cantina da Serra, pago o amendoim, e o resto você deixa aí. O resto é resto. E... Então, uma notícia boa aí, o amendoim é gratuito. Cortesia da casa. É, cortesia da casa. Então, faz o seguinte, ó. Eu pago a cantina da Serra 12, pago o amendoim, que é gratuito, tá certo? Ainda te dou aqui, ó, meu chinelo novo. Aqui, Carlos! Chinelo bonito novo, Carlos! Cara. Vou descalço pra casa Carlos! aqui, joga um futebol ali. O que tá acontecendo aqui? Que esse senhor tá querendo negociar R$75 da conta. Eu falei que não é assim que a gente trabalha. Não, olha só. Vou fazer um negócio pra evitar um constrangimento, evitar aqui um problema maior, tá certo? Vou fazer um negócio aqui na miúda, aqui, gente. Tô com uma conta de R$75 aqui. Alguém dá mais? Vamos lá. 75. 45,50? Aqui, ó, 45,50 cara de preto aqui, ó. 52. Ó, 52 tá bom, e você e sua esposa, hein? Alguém subiu? 60. Aí, ó, 60 da cara de paulista lá atrás, 60, ó. Tem dole uma, dole duas, fechado pro cara de 60 lá atrás, aí. Porra, tô te falando, vem com o chefe aqui, é tudo nosso. Fechou, amigão. Ô, tô te falando, pô. Acontece, gente. Todo dia você chega, você apresenta uma proposta e começa uma negociação. Não, amigo, desculpa, é o preço que você me perguntou. Não esse é o preço da conta. Quantas e quantas vezes o cliente não sabe o que está pagando porque ele quer pagar o amendoim que é de graça. Esse eu faço questão de pagar porque é de graça. E no começo do vídeo, ele diz assim, ó, não, deixa que eu pago. Não, hoje eu vou pagar. E aí, quantas vezes isso não acontece? O seu cliente, ele pega e se posiciona da seguinte forma. Não, rapaz, eu preciso comprar um carro bom, eu preciso investir ali, eu preciso investir acolá. E ele chega no seu serviço e ele diz assim, tem jeito de tirar não? Porque está tão caro, porque tá... Tem um problema acontecendo. Quando isso se repete muito na empresa da gente, no trabalho da gente, é porque o cliente não está dando valor ao nosso trabalho. Ele acha caro o preço. A diferença do preço e do valor está aí. Porque o preço é quanto a gente cobra. E o valor é quanto vale as coisas. E tem hora que, não sei, eu posso falar pela experiência da minha empresa. A gente tem uma proposta diferente hoje na cidade. A gente tenta calcular os preços diferente de todos os outros estúdios da cidade. Entendemos uma outra lógica e estamos nos propondo a pensar diferente. Por que a gente faz isso? Hoje, os fotógrafos pensam como artistas. Ele cobra R$10 mil. Ele vai fazer um dia de foto no casamento. E ele faz um book antes, de presente é o amendoim, né? Pô, o amendoim já está incluso. Porque 10 mil por um dia de trabalho é pouco. Mas é uma equipe inteira que vai trabalhar um dia de trabalho. Se eu cobro 10 mil reais, o que eu tenho que oferecer? A mais do que o cara que cobra 2. Porque vai entregar foto. Desculpa, é foto do mesmo jeito. Mas por que um cobra 10 e por que o outro cobra 2? Onde é que está a diferença do preço e do valor aí? Se o cara que me cobra 10 diz que vai fazer uma pesquisa, diz que vai antes, vai estudar o lugar, diz que vai chegar e vai garantir que minhas fotos vão estar boas, que o equipamento dele é de primeira, que o pessoal dele é especializado, que ele me garante que vai sair tudo parecido para que não tenha problema, que ele pense um roteiro desde o início para que depois o meu álbum fique parecendo uma historinha em quadrinhos, porque os retoques já estão inclusos, porque a cabeleireira e o maquiador que ele escolheu a noiva vai desde de manhã cedo, ele vai estar com... eu não acho caro, mas eu sei por que eu estou pagando 10 mil. Quando eu não preciso dizer isso para o meu cliente, eu digo, agora sim. Então, o segredo da fotografia para a gente é tentar agregar valor às coisas antes do cara saber o preço. Só de olhar. Alguém conhece uma linguagem mais universal do que a fotografia? E ela se popularizou em 1995, com a invenção da internet. Que aí a internet comercial chegou para o mundo inteiro e todo mundo teve acesso à imagem. Ali, para mim, começou a fotografia que a gente vive hoje, que é um documento que qualquer pessoa tem o controle de falar o que quer a partir de uma imagem. Lembrando que o cliente sempre tem uma expectativa pior do que a realidade. Esse é um mesmo lugar. Normalmente, quando o cara chega na empresa dele, ele olha do jeito esquerdo aí, ó. Ele olha e fala assim, está tudo horrível, não, está precisando pintar, o dia está horrível. Aí a gente chega lá e olha e vê assim, tanto potencial.
Aí a perspectiva muda. Em vez de olhar os problemas do cara, a gente já encontra todas as soluções. Vamos na expectativa do que a gente pode render. Por quê? Porque o ambiente é bom. E aí eu vou mostrar todas as qualidades que eu vi. O que eu encontro como defeito, eu passo por cima, porque todos os lugares vão ter defeitos. E se nós focarmos nos defeitos, a gente vai ser pessimista. E você viu como é que a moça ficou no desenho dela? O nosso segredo sempre é trabalhar em cima da realidade, superando a expectativa do que a gente pode enxergar. Já que a fotografia tem um segredo que ela não é real. A fotografia não pode ser real. Nós temos na fotografia 2 dimensões, largura e altura. E na realidade temos 3, largura, altura e profundidade. Por mais que eu saiba que é uma foto de uma coisa, aquilo não vai ser aquela coisa. Ela nunca vai poder ser real. E o que a gente faz no nosso trabalho, e como faz para agregar valor, é superar sempre as expectativas com as pessoas mesmas. O nosso segredo é fotografar não modelos, para que eles se sintam modelos no momento que estão modelando. E aí todos passam a ser modelos, ó. Então esse é um trabalho de comunicação institucional. Esse é um cliente lá da gente, é Expresso Guanabara. No lado esquerdo aí é o George, do lado direito é o Dr. Carlos. Um trabalha no administrativo da empresa e o outro é o CEO, é o diretor de operações. E o nosso cuidado não importa se é do chefe ou do funcionário. A gente vai chegar lá e vai arrumar a mesa dele, vai deixar tudo bonito e vai olhar para ele o melhor que pode. Eu prefiro a foto da esquerda, a do funcionário. Eu acho mais bonita. E se tivesse no meu portfólio, eu escolheria a de azul do que a dos ônibus. Mesmo o outro sendo o chefe. Porque é o escritório dele. E quando você pensa que você está no seu escritório, é tudo uma parede assim, quando você olha ainda tem uma janela para olhar o céu lá fora. Então, num pequeno detalhezinho dentro de cada lugar, a gente tenta valorizar, porque, eu sei, é chato, eu era administrativo, eu trabalhava como relações públicas engravatado assim, ó. Todos os dias seguindo uma pessoa no escritório, eu fui fotógrafo para olhar o céu, gente. Todos os dias eu saio, olho o céu, é massa. E a cada cliente que a gente vai visitar, em vez da gente procurar os defeitos, a gente vai procurando as qualidades, ó. Um sorriso, uma postura, presta atenção, olha aí, ele é o chefe, não é? Está dito que ele é o chefe, olha como ele foi visto, de baixo para cima, tudo atrás dele diz que ele é grandioso. Os ônibus na frente dele dizendo do que ele é chefe ainda. Em cada imagem que a gente vai produzindo e cada serviço que a gente vai fazendo, não importa o tamanho da empresa, importa o que eles podem dar deles o melhor e que a gente consiga ver. Porque não adianta a gente inventar, chegar lá e fazer uma coisa que não existe e depois o cliente chegar lá e não ver nada daquilo. Então o segredo nada mais é do que superar as expectativas dele com eles mesmos, ó. E a cada coisinha tratar o funcionário como se ele fosse um modelo, colocar ele confortável e fazer com que ele faça o trabalho dele bem feito. E se ele fizer o trabalho dele bem feito e mostrar satisfação, a gente vem agregando valor a cada imagem. E quando ele manda uma proposta comercial, ele diz assim, eu controlo o meu estoque. E ele tem uma imagem para ilustrar isso com o funcionário dele, no ambiente dele, na realidade dele. E o investimento que ele faz é tão pequeno, de fato, financeiro. Eu devia estar mostrando um bocado de foto lá do escritório. Mas o que eu tenho de melhor lá do escritório é o serviço que a gente faz para os outros, ó. O que a gente sabe fazer é entender como pensar uma foto para valorizar a imagem do cliente antes de fazer a foto. É o que a gente se propõe. Em vez de ir lá olhar o lugar, é olhar e entender a necessidade dele, como ele quer parecer, ajudar ele dentro da realidade dele a ser o mais possível, o mais parecido possível do que ele quer. Porque dizem que quando nos espelhamos em algo, fica mais fácil de chegar lá, né? A gente chega no dia da empresa e a gente tenta ser o mais caprichoso possível. E aí dizer assim, se eu chegasse aqui e tivesse tudo organizado, tudo arrumado, tudo cuidado, tudo limpo, organizado, e eu visse isso, eu gostaria de ver assim. E cada detalhe que a gente coloca dentro de uma imagem, guarda na memória daquela imagem documentos para a vida toda. Então, como que a gente faz para agregar valor à imagem da gente? A gente se preocupa com
todos os detalhes que vão aparecer. É a primeira dica aí, ó. A gente se preocupa com todos os detalhes que vão aparecer. A gente entende que aquele documento vai ficar para o resto da vida e que trata-se de memória, porque se eu quero soltar num livro de 20 anos, eu vou me lembrar que aquela foto que eu fiz com o celular vai ficar na memória, não vai? Pois está aí, o segredo de agregar valor à sua marca, à sua imagem, usando a fotografia, é tomando todos os cuidados e tratando a fotografia como um documento, como uma ilustração da realidade. E se você pudesse, aí é um conselho final para a gente concluir, se você pudesse cuidar da sua imagem, da sua própria empresa, a pergunta que eu faço para vocês é: como vocês veriam sua própria empresa? Eu posso dizer como a gente veria. E aí eu deixo um convite para vocês, quem quiser conhecer um pouquinho mais das imagens que a gente faz, pode acessar o site da empresa e tem meus contatos aí, ó. Tem o meu WhatsApp, tem o e-mail e tem muito mais foto lá. Queria agradecer à Rede Coworking, poder participar de um evento assim, embrionário, ficar na memória no futuro. Muito obrigado, gente.